Fala pessoal, fala galera. Aqui está falando o professor Orlando Stibler, do curso Gabaritando. E aí, começando mais uma aula de atualidade, mais uma aula de repertório, né? Nem posso chamar de atualidade, né? Porque é uma matéria muito ampla, né? Porque envolve temas de sociologia, filosofia. É claro que no caso dessa banca que a gente está trabalhando agora, que é justamente Sebrasp, CESP, né? Tem um perfil diferente, né? A gente sabe que cada banca tem um modelo diferente, uma forma de trabalhar diferente, e, claro, com a experiência de ver várias redações o tempo todo, a gente acaba se acostumando e sabendo mais ou menos como é que eles tratam o assunto. E eu diria que no caso da CESP, né, da Sebrasp, eu acho que ela tem uma pegada muito mais de atualidade, né, menos abstrata, mais concreta, assuntos mais reais, né, assim, assuntos mais reais. Parece que a FCC trata de assuntos completamente reais, não é isso, mas mais abstratos, né? O ser tecnológico, né? Enfim, umas coisas mais ligadas à filosofia, à própria sociologia. Eu acho que aqui pega uma pegada muito de história, eu acho que tem muito de história e muito também, claro, de um conhecimento de atualidade mais amplo, né, do que está rolando. E o tema que eu trouxe, né, e aqui eu não vou nem poder enaltecer a brilhante equipe de português do curso Gabaritando, porque esse tema quem montou fui eu, né? Então, na verdade, foi até em conversa com a professora Lívia, né? Mas quem montou aqui a estrutura da redação fui eu. Quem está assistindo isso aí sem ver os outros cursos é pensar, pô, que professor arrogante. Não, porque toda aula eu digo, pô, os temas são trazidos pela brilhante equipe de português, eu sempre agradeço a equipe. Essa vez eu que faço o que eu fiz. Vou me agradecer, Chulanita. Eu me agradeço. Olha só, olha o tema aí que eu trouxe, o texto, né? O tema foi discutido com a galera, mas o texto eu selecionei, que é o seguinte: a ofensiva contra os direitos dos povos indígenas, agravada nos últimos anos, foi denunciada pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, em seu relatório anual. A realidade vivida pelo povo Yanomami é, pois, síntese do que apresenta o relatório do CIMI. Os povos originários, integrados à natureza, têm sido desrespeitados de modo contumaz, a partir da ganância, da exploração predatória do meio ambiente, que propaga a morte em nome do dinheiro. São uma nota, né, na verdade não foi nem um livro, né, mas uma nota da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, intitulada As Dores de Cada Indígena São Também da Igreja. Beleza? E aí o tema muito atual, e esse aí foi uma sugestão de fato da professora Lilian Furtado, que trouxe o seguinte tema: considerando que o fragmento do texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir: a importância de preservação dos povos originários. Bom, galera, antes de começar a falar aqui dos pormenores, né, e responder cada questão aí da redação, só lembrar que esse tema, evidentemente, ele foi lembrado, né, não só pela importância histórica dos povos originários, mas pelo drama vivido atualmente, especificamente, né, de forma mais chamativa, pelo povo Yanomami, apesar de essa tragédia ela se repetir em outros lugares e com outros grupos indígenas. Mas antes de responder as questões, eu não ia nem comentar sobre essa questão dos Yanomamis, não, mas só uma questão de nomenclatura, uma questão de vocabulário. A gente evolui com o vocabulário, as palavras mudam, né? Em português isso evidentemente aconteceu, né? Do lado do voz missiva vai virar você, né? Não estou dizendo só dessas simplificações ou dessas alterações, mas questões conceituais. Questões conceituais. A gente vê em português isso muito, né? Um debate sobre a origem das palavras, se ela é racista ou não. No caso do tema que a gente está tratando aqui, índio não se fala mais. Uma redação não coloca índio. É indígena, povos nativos, povos originários da terra. Índio não. Índio é um termo preconceituoso, é um termo racista e é um termo que foi empregado, melhor dizendo, pelos povos colonizadores, e nós acabamos replicando isso ad eterno. Porque o termo índio, ele simplifica
uma enormidade de civilizações com suas inúmeras complexidades de todo tipo, de sociedade, economia, de tradições, de religião. Então, chamar os indígenas, né, os povos que habitavam a América e que ainda habitam, como se fosse um povo só, generalizar, e toda generalização ela não deixa de ser uma forma de preconceito para tratar de algum tema, porque você trata de forma superficial, né? E quando a gente fala de povos, evidentemente que essa generalização ela tem um viés claramente racista, né? Então, e a gente não usa isso. Então, na sua redação, esquece o de índio, tá? Eu sei que a gente aprendeu isso e tal, dia dos índios, mas isso não existe mais. Entendeu? Como, por exemplo, escravos, que o correto são escravizados. Ninguém nasce escravo. A pessoa acabou tornando-se escravo porque foi por alguma contingência. Na antiguidade era um jeito, na época moderna é outro, na contemporaneidade é outra, mas é um escravizado. Perfeito? Vamos lá para o texto. A ofensiva, já li o texto, né? A pergunta é a seguinte: trace a relação dos povos originários com a terra ancestral, beleza? Segundo, aponte os principais riscos vividos pelos indígenas no Brasil e indique possíveis ações do poder público para aumentar a proteção dos povos originários. Pois bem, né, vamos lá. Eu vou passar aqui o slide. Ó. Primeira pergunta. Trace a relação dos povos originários com a terra ancestral, né, com a terra deles, terra primária, né, a terra primeira, a terra em que eles sempre viveram e nasceram. Né? Então, e aí o primeiro tema que eu colocaria é a ideia de sustentabilidade. Mas como assim? A relação dos povos nativos, né, dos povos originários, é uma relação de afeto, eu vou até colocar na frente, né, eu até coloquei isso porque tem uma questão também cultural, que é uma relação de afeto, mas é uma relação que é marcada do ponto de vista até mesmo econômico, né, do cotidiano, de sustentabilidade, que é você extrair dela o que você precisa para a sua sobrevivência, para a sua vida, e em troca você não a destrói. O sentido de sustentabilidade é rigorosamente esse. É você obter os recursos, né, no caso, recursos naturais, claro, mas de forma nenhuma abusar dessa relação, né? Vamos usar esse linguajar mais coloquial, porque evidentemente você necessita disso, e esses povos têm a exata noção. Até porque a gente entra numa outra discussão, que eu vou daqui a pouco, talvez aparecer um slide sobre isso, que é a própria cosmologia, que é a própria visão de mundo que esses povos têm, que são completamente diferentes da do homem branco. Seja lá do homem branco do passado, que chegou para colonizar, para explorar, etc., ou seja do homem branco atual, que pode ser aquele que explora, o garimpeiro, o madeireiro, etc., ou o homem branco da civilização moderna. A visão nossa com relação à natureza é diferente. A visão do indígena em relação à natureza é o seu habitat, é a sua vida. Então, é evidente que há uma relação de respeito. Né? Então, a sustentabilidade ela envolve um conceito muito nosso aqui, né, branco, que se fala da natureza, mas que esses povos fazem naturalmente. Acho que essa é a grande questão. Deixa eu ir passando aqui os slides. Tem muita coisa para falar sobre a relação deles. Né? É claro, né, a sustentabilidade é acompanhada pela preservação. Povos indígenas preservam o ambiente. Né? Reservas indígenas ajudam a preservar o território intacto. Então, a preservação ambiental tem muito a ver com aquilo que eu estava dizendo. E só para completar isso, eu queria mostrar para vocês, estão vendo aí o livro que eu queria indicar, que é esse aqui, ó, sobre os tempos do equinócio. Cadê? Está aqui, ó. Sobre os tempos do equinócio. Esse livro aqui é fininho, cara. Esse livro aqui seria numa tarde. Ele tem 150 e poucas páginas. E tem um pouquinho... Esse aqui, ó. Né? Tá aí no slide, né? Sobre os tempos do equinócio. E tem um outro também. Tudo você pode comprar na Amazon e tal, numa livraria mais próxima. História da Amazônia.
História da Amazônia, só para lembrar que também os povos indígenas não estão só na Amazônia, não, né? Estão espalhados pelo Brasil todo. Tem todo lugar do Brasil. Esse Márcio Souza é o autor de outro livro chamado Média Maria, muito interessante. E ambos os livros, tratam do tema que a gente está falando agora, que é a presença ancestral dessas civilizações que remontam a tempos, na Amazônia agora falando da Amazônia, a tempos muito remotos, há 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, e antes da Era Comum, né? Você pode usar as duas terminologias, e que, quando chegam os brancos, a gente sempre teve uma imagem, uma ideia de que aquilo foi desabitado, que a região da Amazônia, falando da Amazônia especificamente, a Amazônia Central, né, mais ainda, sempre foi uma região desabitada, completamente. E esses livros, aí, especialmente, os dois mesmo, mas esse último aí foi o que eu acabei de ler, está mais fresco na minha memória, fala muito disso, de como, através da arqueologia, né, as descobertas de cerâmica, de vaso, de utensílio, de ossada, comprova que a Amazônia foi densamente ocupada. Mas essa ocupação tão densa não levou hora nenhuma a desmatamento, a destruição, porque isso só repete o que eu disse nos meus 2 slides. A relação desses povos com a natureza é uma relação de cumplicidade, de interesse, mas, acima de tudo, de respeito. Né? Então, esses livros eles são muito bons, né? Vale a pena. Esse último é pequenininho mesmo, galera. Está um pouquinho caro porque é lançamento na Amazon, né? Mas vale a pena, tá? Vale muito a pena mesmo para quem gosta do assunto. Bom, deixa eu voltar aqui para os slides. Deixa eu passar aqui essa imagem. A religiosidade, né? Mais ou menos o que eu tinha dito agora, né? A ideia da cosmologia, da visão, né? Da certeza. Tem uma tradição no Globo já há um tempo, falando de como, para os índios, né? Olha eu caindo na esparrela de falar índio, que para os indígenas, né, a relação é uma relação de amor, né? De uma concepção diferente de vida, de uma concepção que não é a mesma do branco, individualista, de exploração, mas de uma identidade coletiva, e não só entre os seus, né? entre os originários, os nativos, mas entre esse homem e a natureza. É uma concepção de que somos uma coisa só, de que a floresta e a nossa civilização, ela é uma civilização que depende dela e, portanto, nós somos uma coisa só. Uma identidade que extrapola a visão que nós temos em relação ao mundo selvagem, digamos assim, né? E não é o caso desses povos, beleza? Voltando aqui aos slides, deixa eu cortar aqui, ó. O afeto, né? A grande mãe, né? Faltou ali o tio, a grande mãe, né? Bom, segunda pergunta que eu trago, né? A segunda inflexão, aponte os principais riscos vividos pelos indígenas do Brasil. Aí realmente é uma parte triste, mas que é importantíssima, indubitável, né? Que é das mais importantes perguntas que tem que ser feita numa redação, porque é o grande tema hoje, né? Diante do desastre que nós vimos aí com os Yanomami. Mas, por exemplo, evidentemente que um dos maiores desafios é acabar com um garimpo ilegal, né? A exploração de minérios, né, dessas regiões, porque nós temos grandes áreas de garimpo no Brasil, e a questão do garimpo é triste, porque o garimpo ele muda. São várias questões que afetam, né? A relação com os indígenas. Uma delas é como muda a dinâmica entre os próprios subgrupos indígenas, aonde você chega a fomentar conflitos entre eles. São comunidades que se desarticulam e por conta do interesse do outro. Isso aconteceu com o europeu quando foi para a África, isso aconteceu com o português quando foi lá para a África também, explorar especialmente a escravidão. O europeu, depois, quando eu digo, não, o português e o europeu, claro, mas o europeu que vai no século XIX, invadiu o território. Então, essas lideranças são muitas vezes atraídas, cooptadas pelos próprios garimpeiros, ou quaisquer outros grupos marginais, né, que ali estão. Mas, especialmente a questão do garimpo, destroem, por exemplo, pistas de aeroporto, de aviões, né, onde, por exemplo, ajuda de remédio, de
de mantimentos poderiam chegar. Então, um garimpo legal, gerando fome. Né? Você, por exemplo, um traficante de drogas que se utiliza a região, uma madeireira ilegal, um garimpo ilegal. Então, é muito triste. E só queria fazer um parênteses sobre essa foto. Tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho do desespero que hoje passa, especialmente o povo Yanomami, que essa foto é do povo Yanomami, eles não se deixam fotografar. Faz parte da cultura Yanomami, especialmente Yanomami, que não se deve fotografar, né, não se deve dar registros do próprio povo, né, e isso tem muito a ver com a natureza, né, da tradição deles. Mas essa foto foi concordada, ela foi uma foto acordada, né, por conta do desastre que lá aconteceu, e os líderes indígenas entenderam que era importante expor a situação deles. Então, passaram por cima de tradições e se permitiram, né, serem registrados numa máquina fotográfica que não é comum. Beleza? Então, essa imagem aí da fome, né? A malária, eu não coloquei aqui, mas infelizmente outro grande problema para esses grupos, né, enfrentados é a epidemia de malária. O alcoolismo, que é uma prática que, inclusive, foi introduzida pelos norte-americanos quando dizimaram seus índios, né, os grupos lá, Cherokees, Sius, etc., foram também mortos pelo álcool, porque isso no Brasil acontece, é de propósito. Você introduz o álcool e, como uma doença, uma epidemia, muitos vão se tornando alcoólatras e morrem, né, dependentes do álcool, além da destruturação da família. A aculturação, um outro grande risco, e esse risco é um risco que pelo incrível que pareça, você poderia imaginar que foi lá no passado, mas até hoje ele acontece, que é a presença de grupos missionários, de religiões que não estão ali para prestar algum tipo de ajuda a povos que já tiveram contato e que necessitam dessa ajuda. Não! E que são grupos autorizados. Muitas vezes são grupos que têm o objetivo apenas de catequizá-los. E essa expressão, que pode parecer anacrônica, ela não é, porque ela acontece nesse presente momento. Grupos religiosos que hoje muito mais evangélicos do que católicos, que respeitam as leis e que resolvem entrar em territórios indígenas que são proibidos de eles entrarem para ensinar algo que eles não querem se aprender. Né? Mudar a cultura, a tradição, ensinar um outro Deus, uma outra religião, uma outra forma de vida, como se houvesse uma escala de valores e a cultura branca fosse melhor do que a cultura indígena. E isso acontece em 2022, 2023. É triste, né? Mas a aculturação é outro processo que, infelizmente, acontece e é um risco muito grande, né? Um grande problema. Tráfico de drogas, né? Que se utiliza daquela região ou daquelas regiões de territórios indígenas, em geral, no Brasil. O grande debate do marco temporal, que infelizmente está no Supremo para ser aprovado, e o marco temporal determina o seguinte, que as demarcações indígenas, as terras indígenas, só serão validadas aquelas que foram homologadas no dia 5 de outubro de 88, que é quando a Constituição foi promulgada. A nossa Constituição de outubro de 88, né, do dia 5 de outubro. Então, o marco temporal seria o seguinte, o que teve de reserva indígena demarcada até essa data está valendo. A partir daí, não vai valer mais. O que foi demarcado depois não vai valer, não vai ser mais demarcado e não vai haver novas demarcações. Só que aí tem uma grande questão. Pô. Até a Constituição de 88 não se resolveu tudo. Né? E outras questões, outras apareceram depois. Né? Desculpa a repetição da palavra outras. Mas, percebe? Conflitos aconteceram, invasões ocorreram. Então, a ideia de uma demarcação contínua e uma atenção a isso, ela se contrapõe ao marco temporal. É como se fosse colocar uma pedra no assunto. O que foi, o que foi agora está valendo invadir, porque não é. Se essa reserva foi feita depois de 88, ela não vale, a Serra do Sol. Dá um exemplo. Né? Então, assim, são algumas
importantes reservas e que o marco temporal deixaria de fora e abriria brechas enormes para invasões desses territórios, com grande risco para os povos originários. Feito. Vamos lá, vou botar aqui, ó. Essa outra imagem. O desmatamento, né, evidentemente, né, o desmatamento por razões como, por exemplo, a pecuária, né, o avanço do famoso boi pirata, né, o gado pirata. O boi pirata é o que a pecuária se utiliza de áreas que não poderia, né, e o detalhe é que essa carne, muitas vezes, você não tem a origem dela, né, e quando se sabe a origem, ela não encontra mercado, né, porque ela vai ser considerada um boi pirata. Mas o problema é a fiscalização, e tem interesse, né? Não é só como, né? Mas tem interesse em fiscalizar isso tudo. A expansão da fronteira agrícola. Nós sabemos hoje que, por exemplo, algumas culturas estão sendo produzidas na Amazônia e também em regiões de preservação de terras indígenas e que é proibido. A Constituição ela garante aos indígenas, né, o domínio do seu território. Né? Ele não pode ser independente. O pessoal gosta muito de falar esse tipo de coisa. Vai virar uma nação. Não tem nada disso. Mas você tem autonomia sobre o seu território. Né? Você não tem uma independência do Estado brasileiro. Você tem uma autonomia. Não é entrar ali e fazer o que você quiser. Então, essa expansão da fronteira agrícola atenta claramente a direitos constitucionais, né, que os povos originários têm. Outro grande desafio foi a Covid, né? Eu falei da malária, mas a Covid também foi um problema, e até hoje, evidentemente, porque são áreas muitas vezes distantes, os ciclos de vacinação incompletos, e o extrativismo ilegal, a indústria madeireira, das mais fortes, né? A gente fala muito do garimpo, mas o tráfico de drogas, a fronteira de alimentos, a questão agrícola, a questão também da pecuária, e o extrativismo, a exploração de madeira. E para encerrar aí para a reta final da nossa redação, que eu acho que já tem elementos aí de sobra para fazer uma redação muito boa, indique possíveis ações do poder público para aumentar a proteção dos povos originários. Por exemplo, o primeiro tópico que você poderia colocar como uma possível ação do poder público para aumentar a proteção dos povos originários poderia ser muito bem, deixa eu botar aqui nos slides, a demarcação de terras indígenas, né? Ou seja, a demarcação de terras indígenas é algo fundamental, né? Deixa eu passar aqui mais, desculpa. A demarcação de terras indígenas, porque isso garante, né, evidentemente, a preservação, né, dos seus costumes, né, sua tradição, né, E você percebe, né, que, pelo mapa que vocês estão vendo, que as terras indígenas, chamadas de TIs, elas estão espalhadas pelo Brasil, concentradas, claro, na região norte, mas também tem presença no centro-oeste, nordeste, né, até no centro-oeste e sul do Brasil, né, além da região sudeste também. São poucas ali, mas também temos algumas áreas de demarcação de terras. A outra questão seria a valorização das culturas indígenas. Né? Quando a gente fala de valorização das culturas indígenas, eu diria que é a valorização, vocês viram que eu trouxe no plural, das culturas. Né? Existem 1000 culturas, 1000 povos diferentes, 1000 civilizações diferentes, formas de pensar, formas de agir. Então, isso, na verdade, seria ensinado nas escolas, né? Seria uma forma de você ter cada vez mais uma visão diferente daquele índio que a gente tinha do passado, né? Que nas escolas, por exemplo, no dia 19, aí tem a festa do índio, né? Aqueles velhos clichês, né? Lugares comuns em relação a esses povos, e não um aprofundamento, debate que realmente vale, né? Dessa sua ancestralidade, como ela está ligada com a nossa própria formação, coisas muito mais pertinentes, talvez, do que seriam discutidas hoje em dia. Né? Não é uma crítica aqui, né, em geral, não só a escola, mas a nossa sociedade. Né? O fortalecimento das instituições protetoras, ou seja, o FUNAI, né, a proteção, o empoderamento de instituições que tem alguma relação com a preservação indígena e da natureza, né? O IBAMA, né, em relação à natureza como um todo, a FUNAI em relação aos indígenas, e isso quer dizer aparelhar no bom sentido, né? Não é aparelhar enfiando gente que não sabe o que fazer dentro do órgão, mas é estruturar,
né, com aviões, né, com funcionários, com gente, com curso, com vontade política, né, com a certeza de que é algo fundamental a preservação desses povos e o Estado ele tem que estar junto. Né? Então está aí a imagem, beleza? Deixa eu passar aqui. Investimentos em equipamentos de proteção, né? É o que eu falei, né? Você investir em equipamentos de proteção, né? Que vão estar ali, né? Aviões, por exemplo, né? Pistas de pouso que estejam preservadas, porque isso tudo pode ser realmente destruído por esses criminosos, né? Então, você ter essa estrutura por trás é muito importante. Ações enérgicas contra criminosos. Né? É o Estado agir firmemente, né? Com rigor da lei. Não é, claro, né? Nenhuma uma coisa gratuita, mas é seguindo a Constituição, seguindo as leis. Então, por exemplo, essa imagem, que é a destruição de um equipamento, é porque é previsto isso. Porque é previsto. E ser leniente, nesse caso, é você ser conivente com o crime. E o Estado jamais pode ser conivente com o crime, isso não faz o menor sentido. Então, essas ações que eu digo enérgicas é cumprir a lei, né? Não é nada mais do que isso. É dar maior, por parte do poder público, representatividade para os povos indígenas. Né? E por isso, né, eu achei bastante interessante o governo Lula ter criado agora o Ministério dos Povos Originários. E o Canadá fez isso também, né, com o Justin Trudeau. Vários países têm um ministério reservado para a preocupação do seu passado, né, em forma de ocupação humana, no caso dos povos que ali estavam. E o Brasil, finalmente, agora tem um ministério também. Não tinha, né, não tinha, agora tem. Então, maior representatividade também é um tema fundamental. E o respeito, claro, à Constituição de 88, né, especialmente o artigo 231, que dá, né, a esses povos o direito de preservarem, né, de se preservarem, de estarem ainda, né, presentes na nossa sociedade e cada vez mais integrados, mas não integrados de uma forma nociva, mas respeitando, evidentemente, se são isolados ou não, se tem algum contato ou não, e aí tem que ter algum tipo de assistência, mas isso talvez seja assunto aí que você já tem bastante para colocar numa redação. Beleza, galera? Espero vocês, então, no nosso próximo encontro aí de temas de atualidade do Gabaritando. Forte abraço.